Olá, estamos ao vivo, começando mais um podcast e programa Saúde e Movimento, como sempre aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Já quero começar agradecendo a sua companhia, seja ao vivo aqui acompanhando o nosso programa ou se você está assistindo ou ouvindo no gravado. A sua participação e a sua companhia é muito importante. E hoje, os participantes do podcast e programa Saúde e Movimento são empresários, são profissionais da área da saúde e nós vamos falar justamente sobre negócios para profissionais da área da saúde. Então hoje está aqui a Jaqueline de Andrade e também o Norberto Luiz, ambos, empresários profissionais, como eu falei, e nós vamos falar sobre a área da saúde, mas agora de uma forma um pouquinho diferente. Vamos falar sobre gestão e sobre estratégias de negócio. Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Jaque. Estou muito feliz de estar aqui, falar sobre um assunto que eu gosto muito. Quem me conhece sabe que eu amo o mundo dos negócios e descobri isso com o tempo. Então é um prazer estar aqui. Imagina, eu que ainda mais ao lado do meu colega Luiz. Sim, pois é, coincidência, né, que vocês se conhecem, então que bom que essa dinâmica, essa troca vai ser bem positiva. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos também. Como a Jaque falou, é bacana a gente poder estar aqui falando sobre esse assunto, né, que na verdade na área da saúde os profissionais às vezes nem todos detêm um conhecimento e ele é de tamanha importância, né? Quando a gente fala de negócios, do profissional que ele é empreendedor também, né? Ele tem essa função, não só aquele que é prestador de serviço, às vezes dentro de uma clínica, dentro de do seu consultório, mas principalmente quando ele decide empreender. Então, falar de gestão e pensar em ter um negócio próprio são coisas que não tem como separar. Então, é bem importante e realmente fico grato aí pelo convite, pela oportunidade de poder estar falando aqui. Sim, e nós também já nos conhecemos, né, Sim. Luiz, há um bom tempo. Na verdade, eu já tive a possibilidade de atender como psicóloga no espaço, né, que o Luiz é proprietário. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre as áreas, né, de vocês. Já que é fisioterapeuta, Luiz, né, tem uma clínica odontológica, mas a gente vai falar justamente sobre essas estratégias, né, de negócio. Vamos falar dessas possibilidades que os profissionais da área da saúde podem ter assim que se formam durante a sua caminhada, a sua trajetória profissional, porque a gente tem diversas possibilidades e oportunidades e de que forma é que a gente pode se reinventar também, né, e criar essas possibilidades. Mas também quero que vocês falem um pouquinho, né, da área de vocês. Então, vamos começar falando um pouquinho da tua história, já que você é fisioterapeuta, né? E eu quero saber um pouquinho de como que foi esse processo de entrar para a área da saúde, se esse desejo sempre foi um sonho teu, se no decorrer da vida surgiu essa oportunidade e a vida te levou para esses caminhos. Eu sempre gostei da área de saúde humana, eu sempre tive um perfil de olhar para a pessoa como um todo e cuidar, uma vontade de cuidar, e me chamava a atenção as dores. Então eu já sempre tive esse perfil. Nós moramos perto, eu cresci perto do Asilo São Simeão, ali na escola agrícola. Então, desde criança, nós íamos, minha mãe nos levava ali porque a gente ajudava os idosos. Então eu acho que eu tinha característica e ainda foi desenvolvida com essas visitas. Fiz fisioterapia, bem decidida, eu queria fazer fisioterapia. Me formei em 2011 e eu não sabia que eu ia virar empreendedora. Isso não estava nos meus planos. Então, assim como eu, com certeza muitas pessoas vão se identificar, porque a minha primeira escolha foi ser fisioterapeuta e não ser empreendedora. Então, quando a gente se forma fisioterapeuta, tu se forma fisioterapeuta, então, profissional da saúde. Você não tem noções de negócio, não sabe o que o mundo te espera em questão de trabalho realmente, de jornada de trabalho, de dinheiro. Então, o desafio para todo profissional da saúde, principalmente para quem está ali no começo, é se entender e saber onde consegue se colocar. Sim. Porque é um desafio muito grande e eu sempre digo, aquilo que tu faz e não tem um retorno, tu pode deixar de gostar, e isso é muito triste. Dos profissionais de saúde que deixam de gostar da própria profissão por essa falta de suporte que tem, né?
Sim, e esse suporte que você está falando, eu percebo até pela minha área também, né? A psicologia é uma carência dos próprios cursos de graduação, de formação, onde a gente muitas vezes aprende que você tem que exercer a tua profissão com amor, com disponibilidade, cada vez estar se aperfeiçoando mais, mas muitas vezes não é ensinado pra gente como conduzir essa nossa expansão, esse nosso crescimento, sabendo lidar, né, com a gestão, com a questão financeira, como coordenar, se eu vou abrir uma clínica, então como eu vou coordenar essa clínica, além do atendimento com o meu paciente, né? Então isso vai ser muito bacana a gente fazer essa troca. E aí, então, você aprendeu, né, estudou para a fisioterapia e não teve, então, no início, né, essa bagagem e também essa, como você disse, né, esse suporte para ser empreendedor e empresário. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria ouvir um pouquinho agora o Luiz, de como que foi a tua trajetória, Luiz. Também foi um desejo? Você também já sabia o que queria? Sempre foi empresário? Como que procedeu aí a tua caminhada? Então, na verdade, a minha área de formação, eu sou formado em administração de empresas, né? Me formei em 2006. Depois, na ocasião, nessa época da faculdade, eu era militar, estava exercendo essa profissão. Na verdade, nunca imaginei entrar na área da saúde, mas durante a caminhada da vida surgiu essa oportunidade e o que eu identifiquei principalmente é que a parte de gestão realmente era o maior deficitário da parte dos profissionais. Então, profissionais excelentes qualificados, com muitos cursos, excelentes profissionais técnicos, porém que não sabiam de gestão, e aí muitas vezes acontecia isso que a Jaque falou, da frustração, por parte de, poxa, estou estudando, estou tentando, estou correndo atrás, está tendo o meu paciente da melhor forma, com amor, com carinho, e não vejo resultado. E aí, com essas questões e nessa troca de experiência com profissionais, foi quando então surgiu a ideia de montar uma clínica aqui em Blumenau. Na verdade, não necessariamente em Blumenau, a gente fez na época uma pesquisa de mercado e aí a gente pôde identificar que Blumenau era uma cidade dentro daquilo que nós estávamos buscando que se encaixava mais. Na ocasião eu morava no Paraná e aí eu vim morar para cá então com a abertura da clínica, isso em 2008. Então em 2008 nós montamos a clínica, a Oral Blue. E aí de lá para cá a gente veio então associando essa questão da gestão com a questão da qualidade técnica. Então a nossa busca por profissionais técnicos é realmente sempre em cima de profissionais que buscam estudar, que são apaixonados pelo que fazem, que realmente são qualificados para fazer a parte técnica. Sim. Porém todos eles têm essa dificuldade muitas vezes de entender como que funciona a gestão, como é que chega... Qual o valor que eu vou cobrar pelo meu tratamento, pelo meu procedimento? Como é que eu explico para o paciente de uma maneira que ele tenha interesse em querer fazer? Porque às vezes ele procura pela dor, mas às vezes não. Às vezes ele quer só fazer uma prevenção, às vezes ele quer fazer algo estético. E aí, como é que eu faço para que ele entenda disso de uma maneira que não seja comercial? Né? Porque às vezes surge essa dúvida... E aí tudo isso são pontos de interrogação que foram surgindo. E aí durante essa caminhada, a clínica está fazendo 15 anos, então há mais ou menos uns 3 anos atrás, então surgiu a oportunidade de montar um novo negócio, que foi com base numa experiência que eu tive em particular de trabalhar em coworkings, mais do meio tradicional, na parte de inovação, a parte administrativa. E aí eu comecei a entender o quanto aquilo era bacana e era bom, né? Eu poder estar em qualquer lugar do Brasil, ter uma sala ótima, uma estrutura legal, ter um bom suporte e poder fazer meu trabalho sem precisar ter investido em nada daquela estrutura. Aí tive essa experiência, fiquei uns 2 anos trabalhando com a parte de tecnologia, numa startup, e aí trabalhando, conhecendo muitos coworks. E aí com isso, quando eu acabei saindo dessa empresa, dessa startup, e mantive sim a clínica, né, funcionando normalmente, e eu voltei para Blumenau pensando nesse sentido de, bom, agora eu acho que essa é uma oportunidade também para os profissionais da saúde. E aí daí surgiu então o Saúde Cowork, que é um novo projeto que a gente vem trabalhando já, não é tão novo assim no sentido, porque faz 3 anos, porém pós-pandemia que realmente a gente reformulou e entendeu o melhor modelo para poder atender os profissionais da saúde. E aí nessa caminhada de ter a clínica, trabalhar com tecnologias, estar envolvido nesse processo de gestão,
muitos profissionais da área da saúde me procuravam para poder saber um pouco mais, entender como fazer a gestão. E eu pude participar de fazer mentorias e consultoria com alguns profissionais, tanto recém-formados, que queriam saber como entrar no mercado, como também para profissionais que queriam montar a sua clínica. Então, como é que faz para montar uma clínica? E aí eu entrei então nesse processo de trabalhar um pouco com consultoria e mentoria, também ajudando esses profissionais a estar, né, tipo, entrando nessa área mais como empreendedor e não tanto com a visão tão técnica, porque uma coisa ela respalda a outra, porém ser um excelente técnico, mas não saber nada de gestão, vai acabar acontecendo muitas das vezes aquilo que a Jaque falou, que é essa frustração, porque às vezes não sabe a maneira correta de lidar, né, com todas as questões que envolve hoje ter um negócio. Sim. Então esse foi o desafio, assim, que durante a minha caminhada até aqui, foi isso, onde eu pude também me aperfeiçoar, buscar conhecimento, né, na área da saúde, no sentido de entender também o lado do profissional. Aí entrou aquilo que você falou da faculdade. Infelizmente, algumas faculdades até estão mudando um pouco a grade, assim, agora começou a surgir um pouco mais recente, mas a grande maioria ainda se preocupa só com a parte técnica, Sim. como se o profissional fosse sair dali para trabalhar para alguém. Poxa, mas por que ele não vai sair dali para trabalhar para ele, para ter o seu negócio, para ser um empreendedor? Sim. Então, assim, muitas vezes, eu já participei algumas vezes a convite de algumas faculdades, de ir lá fazer um workshop, uma palestra, falando sobre realmente empreendedorismo e gestão dentro da saúde. Sim. E aí você vê que as pessoas, elas realmente não têm noção nenhuma. E hoje nós temos também vários cursos, né, menores, disponíveis até cursos online para que os profissionais, né, estudem, entendam um pouquinho mais, né, sobre como funciona esse processo de ter o seu negócio, de empreender, né, de gerir. Jaque, você falou que quando você estudou, você estava se preparando para ser fisioterapeuta e não empreendedora. Quando que a parte da empreendedora entrou na tua vida? Foi quando você decidiu montar um espaço e trabalhar com os profissionais da área da saúde? Foi trabalhando para alguém? Como que se deu esse processo? Depois de estudar as características empreendedoras, eu percebi que eu já tinha características empreendedoras mesmo quando eu não queria, não pensava em empreender. Então, nesse caminho, eu descobri que as características, elas já estão com a gente, elas só precisam ser lapidadas, melhoradas, afloradas. Algumas estavam bem quietinhas lá dentro de mim, eu tive que acordar elas. Mas depois que você dá os primeiros passos, aí e vai buscando conhecimento, estudo, porque não tem como, você tem que buscar informação, fazer no achismo, fazer na base somente do Instagram, você é um tiro no pé. Então tem que buscar informação de fonte segura, tem que ir onde já viveu isso, uma boa consultoria, uma boa mentoria, buscar um suporte, porque senão não vai pra frente. E aí é frustrante. Eu descobri quando eu fui estudar o empreendedorismo, ler alguns livros e perceber que eu tinha algumas características diferentes daquilo que eu imaginava. E aí eu pensei, então tá, vamos lá, né? E fui, comecei, já tinha na minha cabeça como eu gostaria que fosse. E fui estudando, buscando, e uma das coisas que a gente precisa fazer é agir. Então, agir, e junto com a ação fui estudando e aperfeiçoando isso. Falando em faculdade, a faculdade de fisioterapia são 9 semestres ou 10 semestres. Eu tive uma matéria de administração e eu aprendi sobre a história da administração nessa matéria de administração. Então, assim, além de mim, todas aquelas pessoas que se formaram naquela época não tiveram nenhuma base em administração, a não ser a história de administração, que é legal aprender também, porém Sim. não é tudo. Então, assim, é uma carência muito grande. Sim. E importante para o profissional estudar isso, porque muitas vezes a gente vê profissionais técnicos incríveis que tu sabe, aquele cara estuda, aquele cara sabe o que ele faz. O espaço dele ou ele como profissional, as pessoas não conhecem ele.
ele tá frustrado, ele tá triste. E às vezes tem um mais metido que não é tão bom tecnicamente e tá lá bombando. Então, assim, essa é a importância de buscar, né, essa questão do negócio em si, para que, quem sabe, possa atender os seus pacientes e que tenha lucro daquilo e que tenha resultado, ele faça isso feliz e cada vez melhor. Sim, eu quero até fazer um adendo na tua fala. Tu disse que na tua graduação tu não estudou, né, como gerir um negócio, enfim, aprendeu a parte administrativa, conhecendo a história da administração. O meu adendo é que a gente sabe também, e por isso, né, que eu gostei que vocês dois aceitaram o convite de participar, porque a gente sabe que esse lado também, voltado para gestão, para negócios, para empresariado, para que alguém esteja à frente, coordenando, liderando, é mais para o público masculino também. Então, quando tu fala assim, eu fui identificando, né, algumas características minhas, é porque nós mulheres também não somos incentivadas, né? Agora as coisas, né, vêm mudando, graças a Deus, né? A gente tem muita mudança e a gente tem público masculino e público feminino, grandes líderes, né, à frente dos seus negócios, mas ainda tem essa parcela onde até a própria condução de como é feita essa educação para que as pessoas cuidem dos seus negócios é mais voltado para o público masculino. O meio corporativo ainda é mais masculino. E a segunda parte, né, continuando aqui o meu adendo, é sobre essa questão de que a gente também, como profissionais da saúde, como eu disse, vem mudando, mas também somos conduzidos a trabalhar com amor, nos aperfeiçoar naquilo que nós fizemos com maestria, com conhecimento, estudar, fazer a graduação, pós, né, mestrado, doutorado, enfim, mas não somos tão incentivados a cobrar por isso. Então a gente até cobra, mas fica aquele receio também de quanto cobrar, como cobrar, e aí por isso que às vezes também não consegue se manter num negócio, porque eu não sei gerir, eu não sei conduzir, eu não sei como cobrar pelo meu serviço, e aí eu não consigo mostrar toda essa minha capacitação, porque ou eu tô ocupado estudando, me formando, me capacitando, ou eu preciso aprender como conduzir o meu negócio, e aí eu fico naquele receio, né, de quanto cobrar, como cobrar, e aí vira um caos, e o profissional da área da saúde, que, né, está ali para cuidar da saúde, acaba adoecendo, né? E isso vem tendo uma crescente, porque como a gente tem também um avanço das redes sociais, tecnologia, muita expansividade na área da saúde, inclusive, mas também tem essa cobrança que o profissional da saúde tem que estar aparecendo, tem que estar ali se expondo, falando, fazendo live, aparecendo em programa de TV, fazendo dancinha, porque as pessoas também cobram isso que querem ver. E aí, como é que fica, né? Como que a gente faz para não adoecer, tendo tanto trabalho e tendo que equilibrar, até de uma forma mais leve, né, todas essas possibilidades, oportunidades e opções? Bom, vou começar falando, eu tenho uma grande parceria no meu espaço, que é uma profissional de marketing, a Carol Botamelli, e ela sempre me ajudou a lidar com o marketing de uma forma leve. Então, assim, eu tenho, em questão de marketing, nosso principal é o boca a boca, lá na clínica, e em segundo lugar vem o Instagram. Eu procuro não ser escrava dele. Então, assim, faço aquilo que eu me sinto à vontade, porque eu penso assim, é muito bom, né? Eu preciso aparecer, eu preciso divulgar e mostrar para as pessoas, mas virar escrava de uma ferramenta, para mim, não funciona. Eu acho que tudo que a gente faz de forma obrigada, tudo que tu faz de uma forma... eu não queria estar aqui, estou... Não funciona. Porque tu não pode fazer por 3 meses. Ao longo da tua jornada, isso tem que acontecer. Então, assim, eu, né, sou fisioterapeuta há 11 anos. Então, será que 11 anos eu conseguiria aparecer todos os dias falando para o meu público no Instagram? Não. Então, eu gosto muito de levar de uma forma... Eu tenho que estar lá, super importante para o mundo hoje, porém, eu cuido para que não seja doentio. Porque tudo que é feito de uma forma
obrigada, não dura. E na nossa área, na área da saúde, tem que ter uma consistência, tu tem que ser constante da forma que tu atende os teus pacientes, da forma que tu lida com os teus pacientes, né? O Luiz, que também está nessa área há tantos anos, é uma crescente, é assim, não é assim, né? Então, acho que é importante ter isso claro, porque senão tu vai por um caminho que te adoece mesmo. A facilidade de um profissional que é recém-formado ou que já é formado há muito tempo e que às vezes até atende, né, em mais de uma cidade, tem essa flexibilidade de agenda e de horário, é justamente conseguir atender em espaços que proporcionam, né, essa versatilidade para o profissional e também que acolhem dessa forma, né, entendendo a singularidade de cada profissional e tudo isso que a gente acabou de pontuar aqui. Né, acolher aquele profissional que está se especializando, que é capacitado, que está aprendendo também a administrar a sua agenda, que está ali disposto, mas que ainda precisa de uma organização, de alguém que já tem, né, mais conhecimento de gestão para trazer alguma estratégia para que esse profissional consiga se posicionar bem no mercado. Sobre essa questão assim né, desse tema que você trouxe agora, eu vejo que tudo parte de algo que realmente ele não... A maioria dos profissionais, sejam eles recém-formados ou há muito tempo no mercado, parte de algo que não foi ensinado para eles, que é uma coisa chamada planejamento. Então, assim, se o profissional ele sai querendo fazer tudo, ele não faz nada. E aí ele tenta fazer, às vezes ele acha que, não, eu vou fazer todas as áreas, eu vou atender todas as áreas, eu vou aparecer no Instagram, no TikTok, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque assim, as pessoas estão fazendo, então eu preciso fazer. E aí entra esse processo de adoecer, né? Onde realmente ele não consegue ter o resultado. Mas tudo isso falta de planejamento. Se ele, no seu início de carreira ou no seu momento atual, ele decidir parar, e fazer um planejamento, entender quem é o público dele, qual é o mercado que ele quer atender, porque assim, tem mercado para todo mundo, tem público para todo mundo. É uma questão de posicionamento, mas isso primeiro ele precisa se entender, né? Qual é o público que eu quero atingir? Como é que eu quero ser reconhecido? Porque aí existem N formas, né? Como a Jaque falou, às vezes aquele profissional que ele não é nem tão qualificado tecnicamente, mas ele... Ou ele já nasceu com o dom de ser mais, vamos dizer assim, de ter uma facilidade no relacionamento com as pessoas, é aquela pessoa mais extrovertida, ou ele realmente estudou, ou ele teve um incentivo, às vezes, por parte da família, alguém está auxiliando ele consegue, às vezes, ter um resultado profissional muito melhor do que aquele que, às vezes, é muito bom tecnicamente. Mas, tanto para um como para outro, para evitar esse tipo de situação onde... existia a frustração, ou onde existiu a questão de, poxa, não está compensando eu exercer essa profissão, toda a dedicação, ou eu fico escravo das redes sociais ali porque eu acho que é só isso que funciona. Tudo isso está baseado numa falta de planejamento. A partir do momento que ele fizer um planejamento e ele fizer essa análise, né, que a gente chama que... É uma análise realmente de entender quem ele é, quais são os dons que ele tem, o que ele mais gosta de fazer. Então é todo um trabalho realmente de consultivo e de mentoreamento onde ele vai enxergar quem ele é profissionalmente, ele vai entender qual é o público que ele quer atingir com aquilo que ele é capaz, e aí sim se traça-se um plano sobre aquilo. Então eu vou saber aonde eu tenho que atuar, então eu não preciso atuar em todas as redes sociais às vezes. Sim. Às vezes eu posso seguir só um caminho. A Jaque falou a questão do boca a boca, isso aí sem dúvida em todas as áreas. A gente fez uma pesquisa recente agora, semana passada. Eu estava fazendo um curso de atualização em gestão e aí uma das matérias era a gente poder realmente desenvolver uma análise de mercado. E aí quando eu fui fazer isso, ficou constatado mais uma vez, 84% dos participantes falaram que a maior forma de ele ir até outro profissional é a indicação boca a boca. Isso é muito importante. Então, assim, isso está com base no quê? Naquilo que a Jaque falou também. Consistência, qualidade, manter o padrão de atendimento, procurar sempre melhorar. Só que como é que eu vou conseguir fazer isso se eu estou, querendo fazer tudo? Então, algumas coisas têm que ser analisadas. Então, às vezes tem aquele profissional que ele quer ser...
autônomo, ele quer estar por aí atendendo, às vezes, numa cidade aqui, numa outra cidade lá, ou num consultório aqui. Ele quer ter essa liberdade, ele não quer estar preso a uma estrutura. Sim. Então, existe essa possibilidade. Hoje, cada vez mais, isso está mais fácil ainda. E tem aquele profissional que não, eu quero ter o meu local e é ali que eu quero ficar. Então, são perfis diferentes, são formas diferentes de trabalhar. Ele vai atuar de maneira diferente no marketing, ele vai ter que buscar um conhecimento de gestão diferente. Aquele profissional que quer ter a sua estrutura, a gente fala assim, na verdade não tem como fazer as duas coisas bem feitas. Ou ele vai ser um bom técnico, ou ele vai ser um bom gestor. Se ele quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ele vai fazer uma coisa mais ou menos e a outra mais ou menos. Então, às vezes, dependendo do volume, do tamanho do negócio, ele tem que contratar alguém que seja capacitado, que tenha aqueles dons, que tenha aquelas qualificações necessárias para fazer a gestão, por exemplo. Sim. Ou às vezes ele, não, eu estou cansado de atender, eu quero focar mais na gestão do negócio, porque tem muitos profissionais que fazem isso, né? Como ele tem às vezes uma facilidade maior com o público, ele fica às vezes só no processo da primeira consulta, ele faz aquele filtro, ele faz aquela consulta inicial, de avaliação, e depois ele direciona para a equipe dele fazer os demais atendimentos. Então tudo isso são escolhas, mas tudo isso parte de onde? De um planejamento. Para completar, concordo muito com essa questão do planejamento e da estratégia, né? Mas para você planejar, tem que primeiro saber onde quer chegar. Eu sempre digo, quem não sabe o que quer, qualquer lugar é lugar, né? Sim. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é lugar. Então, primeiro, e é muito difícil fazer responder isso, onde você quer chegar, né? O que tu queres fazer de verdade? Porque não tem certo e errado. Tanto você atender em lugares diferentes, estados diferentes, pode ser muito bom, como ter um espaço físico pode ser muito bom, como trabalhar como CLT pode ser muito bom, mas tem que estar dentro daquilo que você escolheu para si, né? Que a pessoa escolheu para si. Então, quando ela decide o que ela quer, ela pode fazer um bom planejamento e aí ninguém segura, independente se vai ser como profissional autônomo, se vai trabalhar numa CLT, se vai ter um espaço físico. Eu digo que não tem erro, não tem erro. Quando tu sabe o que quer, planeja, usa uma estratégia boa. O problema, né, já que é quando a pessoa ela não sabe e aí ela sai tentando tudo. Ou ela sai fazendo aquilo que está na moda. Sim. Ah, não, agora está na moda fazer isso, então eu vou fazer também. Sim. Mas às vezes ela não, não é aquilo, não é dela. Então, assim, quando você entra nesse processo de que nem você comentou também, às vezes a pessoa que não tem o conhecimento, não estudou para aquilo. Porque se ela não for procurar alguém que realmente tenha um conhecimento, que já tenha experiência, que possa orientá-la, até ela passar por todo o processo, até ela entender tudo isso, talvez ela consiga. Mas talvez às vezes ela se frustre antes, talvez ela perca muito dinheiro por uma escolha errada. Porque às vezes ela está indo, porque a maioria dos meus colegas estão fazendo isso. Normalmente quando se forma é assim, né? Mas às vezes não é esse o caminho dela. Ela, de repente, dentro do perfil dela, das características pessoais, às vezes ela é uma pessoa que ela gosta de ficar mais na dela, no canto dela. Então, então já é diferente, eu já tenho que me posicionar assim. Ah, não, eu gosto de estar na rua, eu não gosto de ficar preso à estrutura. Já é uma outra forma. E aí, como a Jaque falou, não tem certo ou errado. Sim. E não tem esse dá certo, o outro não dá. Mas a maioria que eu observei, né, nesse tempo de caminhada com os profissionais, o que mais é complicado para a parte da área da saúde, essa parte técnica, é que todos se preocupam muito com a parte técnica somente. E isso sim é muito importante, porém, ela precisa entender também dessa parte de relacionamento, sim. Essa parte de eu entender como é que o meu cliente me enxerga, como é que eu vou me posicionar para que as pessoas me vejam como eu quero ser vista. Mesmo que eu não esteja ocupando, né, todos esses lugares de gestor, né, de profissional que está ali executando a área que eu escolhi de atuação, eu preciso entender como que vai funcionar ou como eu pretendo que funcione o meu negócio para justamente eu conseguir delegar. Eu acredito que essa é uma palavra-chave, assim, delegar as funções, né? Mesmo que se eu estou ali à frente atendendo os pacientes, eu preciso entender que aquela pessoa que ficou responsável por cuidar, né, da parte da gestão, a parte financeira, enfim, qualquer parte, né, função ali do teu negócio, você saiba o que aquela pessoa está fazendo. E quando vocês falam sobre
conhecer e saber para onde está indo, para mim é algo que fala muito sobre o processo do autoconhecimento. Como a gente está no mês de Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental, é muito importante os profissionais passarem por esse processo continuamente, que é essa busca de entender quem eu sou para ir saber para onde eu estou indo, né? Então, essa é uma análise que nós temos que fazer e refletir como está a nossa saúde, como está a nossa saúde mental e de que forma eu quero conduzir o meu negócio, planejar e executar aí os meus sonhos, os meus planejamentos, atingir as minhas metas, mas isso vai falar muito sobre esse processo de autoconhecimento. Quando nós decidimos reformular aqui o programa, nós, no final do ano passado, tivemos então esse novo formato que a gente começou em agosto e nós passamos por todo esse processo de rever, revisar, né? Como conduzir, como reformular então essa aparência que a gente deu para o programa e esse novo formato de trazer os conteúdos acessíveis. E houve, né, um planejamento, inclusive quero até nesse momento aproveitar e fazer um agradecimento para o Duca Móveis, que é um dos nossos parceiros, que foi quem proporcionou esse cenário maravilhoso para o nosso programa, que foi projetado especificamente para atender os convidados que estão aqui e foi planejado e executado exatamente para isso, né? Para que a gente consiga mostrar o que está acontecendo aqui para as pessoas que estão nos assistindo de uma forma que realmente atendesse às nossas necessidades. Então, isso também faz parte, né, de um planejamento. Nós vamos continuar falando sobre negócios, tendências e estratégias, né, de gestão, mas antes disso, para você que está nos assistindo, como já no início do programa falei, quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, aproveitar também esse momento e mandar um beijo bem carinhoso para a Rose, da loja Roselena Moda Mulher, que é sempre quem, né, proporciona aí esses looks maravilhosos que eu utilizo aqui no programa para apresentar o podcast para vocês. Então agora, neste momento, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, mas fique conosco que o podcast já volta. Imperdível. Promoção Duca Móveis 30 anos. Toda a linha de estofados em até 18 vezes. Isso mesmo, 18 vezes. São estofados de diversos modelos em tecido, couro com várias opções de tamanho, cores e padronagens. Ligue agora 3322-0005 e se surpreenda. Duca Móveis 30 anos. Rua 7 de setembro, 1069, Centro Blumenau. Duca Móveis. Você merece estofados de qualidade. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos, Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na Antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias.
Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que esteja no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! Restaurante Heimat. Família, tradição e boa comida. Agora sob nova direção, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos todos os dias um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã e sabores internacionais. E com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, aberto de segunda a sexta. Atendemos festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Escola Barão, 70 anos participando da vida e educação de diferentes gerações. Do infantil baby ao ensino médio, a essência da Barão é cultivar valores e orientar o estudante nas suas descobertas e escolhas. Acolhemos e cultivamos laços que geram memórias para a vida. Escola Barão. Acolher para crescer com valores. Matrículas abertas. Estamos de volta e o podcast Programa Saúde e Movimento desta semana está falando sobre as tendências de negócios, sobre gestão, sobre como cuidar dos profissionais da área da saúde que cuidam dos seus negócios, de que forma a gente pode elaborar então estratégias para gerenciar, planejar e executar aí o nosso trabalho de uma forma mais proveitosa, mais prazerosa e também mais rentável, sem deixar de lado a nossa saúde. E os convidados de hoje é a Jaque, né, a Jaqueline, que é fisioterapeuta, gestora, proprietária da Casa Amarela, e também o Luiz, que tem uma clínica odontológica, a Oral Blue, aqui em Blumenau, e também é proprietário do Saúde Coworking. Antes do intervalo comercial, a gente estava falando sobre, de alguma forma, né, equilibrar esses nossos lados. Não vou falar 2 lados porque temos vários, né? Mas essas partes aqui em questão de como o profissional ele pode cuidar da sua capacitação, da técnica, mas também gerir o seu negócio, né? De como que ele pode também delegar essas funções. Já que você é proprietária da Casa Amarela e nós não falamos ainda sobre ela, então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse teu negócio, então sobre a parte da Jaqueline, além de fisioterapeuta e empresária, como que funciona, como que ele funciona, quais profissionais atendem, né, nesse espaço, quais pacientes ou clientes que vocês recebem lá. Nós estamos pertinho da Vila Germânica e atendemos pilates, terapias manuais, osteopatia, RPG, tem um ateliê de unhas da Camila, são as massagens da Kinha Gessner. Então, a Casa Amarela é um espaço para que a pessoa vá e cuide de si. Hoje, o nosso tempo, o nosso horário, a hora do nosso dia ela é muito valiosa. Então, pouco tempo sobra, infelizmente, para nós mesmos. Então, a Casa Amarela é um espaço que é para estar lá, estar bem, cuidar de si mesmo. E eu sempre brinco e eu falo isso, fazer o que ninguém faz por nós, cuidar de nós tem que ser a nossa responsabilidade. Então, a Casa Amarela, ela é uma ferramenta para que a pessoa possa fazer isso. Ela pode ir lá fazer uma atividade física, o Pilates, se ela está com uma dor, que, né, todos nós temos uma dor ou outra, então ela tem que ser tratada lá, a gente tem o RPG, tem a osteopatia, fazer as unhas com a Camila, fazer a massagem maravilhosa da Kinha. Então, é um espaço completo com profissionais excelentes. As nossas profissionais que estão lá, elas são fixas, então é um pouquinho diferente do negócio do Luiz. E vale muito a pena, eu sou apaixonada pelo lugar, apaixonada pelas terapias que tem lá.
E eu vejo no dia a dia como ajuda as pessoas e é isso que nos move. Perceber a melhora de cada um no dia a dia, sabe? Se sentindo melhor, trabalhando mais feliz, estando melhor consigo mesmo. Esse é o nosso objetivo. Legal. E como que é a tua relação com essas profissionais que atendem lá? Elas são parceiras, então tem tanto a área da fisioterapia dentro da Casa Amarela, que é o Pilates Mover. No Pilates Mover tem outras fisioterapeutas que são minhas parceiras. E na Casa Amarela em geral, tem também outras 3 parceiras que são fixas lá. Então, me dou muito bem com todas elas, eu tenho facilidade de relacionamento. E nesses anos, 6 anos de Casa Amarela, eu percebi que a escolha de quem tá lá, ela tem que ser realmente refinada, né? Igual quando você contrata alguém para uma empresa, tem que estar muito alinhado. Então, as pessoas que estão lá estão todas alinhadas com o mesmo propósito. Isso facilita a vida e os clientes percebem a nossa conexão e faz tudo fluir melhor. E isso é muito importante quando a gente fala em promoção de saúde, para o nosso relacionamento, como você falou, a relação que eu tenho com outro profissional que vai estar ali, né, dividindo o mesmo espaço ou cruzando comigo ali durante o dia, ou até mesmo, até pelo próprio processo de indicação de um paciente, de um cliente, né, de uma pessoa para outra, mas principalmente por você também estar cuidando da sua saúde, que foi o que nós comentamos aqui, né, você como profissional da área, mas também você como empreendedora e como gestora do teu negócio, muito bacana. E o Luiz já tem, né, então, Saúde Coworking, que atende profissionais que, na verdade, são prestadores de serviços, né? Eles vêm, ocupam espaço, atendem, mas não são fixos. Como que funciona as salas que tu tens, que profissionais, geralmente, né, que ocupam esse espaço? Tens também uma sala lá específica que é para fazer reuniões, né, para grupos. Como que funciona, Luiz? Então, o Saúde Coworking na verdade, o coworking, no modo geral, ele acaba sendo algo que ainda não é conhecido por todos os profissionais, principalmente na área da saúde. Então, hoje, às vezes, o profissional ele se forma ou ele tem sua estrutura, às vezes uma estrutura grande, ele está, às vezes, com horários vagos, ociosidade, tudo isso faz parte da gestão. E aí, quando ele conhece, então, ele entende que o processo do coworking, que é o que? Ele usar um espaço ao qual, naquele momento que ele está usando aquele espaço é dele, é o consultório dele, ele pode sim fazer todo esse trabalho de atender seus pacientes de uma maneira realmente totalmente privada, particular, onde realmente naquele momento o consultório é dele. Lá no Saúde Coworking nós estamos com 12 salas, são 12 consultórios, e aí tem para todas as áreas. Então a gente tem espaço para médicos, fisioterapeuta, psicólogos, nutricionistas, tem o pessoal da parte da medicina mais alternativa, como a parte de osteopatia também que entra um pouco na questão de fisioterapia, mas tem a questão de acupuntura, tem a parte de massagens. Então, e tem a parte de estética também, que tem bastante profissionais que atuam lá. Então, todas as áreas da saúde, quando envolve a saúde e bem-estar, que daí entra pouco mais essa parte dos cuidados pessoais, né? Todos esses espaços nós temos prontos lá. Então, são consultórios totalmente prontos, né? Nós temos uma recepção que é usada por todos os pacientes desses profissionais, e ele é um espaço totalmente neutro. Quando a gente fala neutro, é porque não é uma clínica onde ela subloca espaços. Não. O coworking realmente é um espaço com vários consultórios, e cada consultório desse ele está disponível para o profissional fazer a sua carreira lá. Então ele pode formar sua carteira de clientes através de uma sala como essa, onde esse paciente ele não está vinculado ao espaço coworking, e sim, ele é um paciente do profissional. Então é um pouco ainda, muitas pessoas me perguntam, né, quando a gente fala, é um saúde coworking, mas como é que funciona? Então eu queria explicar um pouquinho sobre isso, para tirar essa dúvida, né? Então a ideia do espaço coworking é ter esses consultórios prontos para oferecer para os profissionais, não precisar ter que montar toda uma estrutura, investir, né, em obras, comprar equipamento, comprar móveis, aquela coisa toda. Chegando lá, ele já tem isso pronto. E aí ele só vai pagar pelo tempo que ele usa. Então a gente chama que é o sistema pay per user, né? Então ele só paga quando usa realmente. Então ele não tem despesa fixa.
que aí entra um outro ponto que é de gestão que a gente estava falando. Sim. Ele tem uma facilidade lá em relação à gestão, porque ele sabe quanto custa a hora dele. Então, se ele sabe quanto custa a hora, ele só precisa entender quanto que ele precisa ter de ganho, né? Naquela questão que a gente estava falando, né? de ter uma qualidade de vida, de ter uma vida profissional saudável, e relacionado também a essa parte financeira. Então, nós temos o espaço assim, os consultórios são todos adaptados e adequados para cada área. Então, nós temos macas normais para massagem, tem macas para poder fazer a parte estética facial, corporal, tem consultório de psicologia e também tem os consultórios para a área médica. E além desse espaço, nós temos um espaço que é uma área um pouco maior, é um espaço que dá para ser usado para reuniões, eventos, treinamentos, workshops, e ela comporta em média 16 pessoas, né? Todas acomodadas, tem mesa de apoio, se quiser fazer algum curso, algum treinamento. A gente tem tido bastante profissionais da área da saúde, que às vezes querem fazer um treinamento, querem fazer um curso, ainda mais agora com a questão da tecnologia, né? Utilizar das redes sociais e gravando cursos, eles usam esse espaço para fazer esses treinamentos também. Ele é utilizado dessa maneira. E no dia a dia, quando não é um curso, um treinamento ou uma reunião específica, qualquer profissional, seja ele da área da saúde ou não, mas que precisa de uma estação de trabalho, que a gente chama que é uma mesa, ele pode ir lá, também tem o seu reserva por hora, ele pode ser usado o espaço. Nós dispomos de um café, uma recepção, então todo o espaço ele é integrado. A gente veio dessa ideia realmente de uma economia mais colaborativa, né, onde isso surgiu muito forte aí no Brasil com o Uber, principalmente, a gente começou a conhecer isso, Airbnb, e aí isso tudo veio trazendo então para essa linha do coworking, que realmente vários profissionais usam o mesmo espaço, assim como a Jaque acaba tendo isso também na Casa Amarela, de certa maneira. É uma economia colaborativa, onde os profissionais têm, e é muito legal porque você pode trocar experiência com vários profissionais, você faz network com vários profissionais, você consegue, o teu paciente ele às vezes precisa de uma área ao qual você não domina ou você não exerce, mas você tem um colega lá que pode ser, né, indicado, então um acaba indicando para o outro. Um acaba trocando experiência sobre casos, às vezes tem dúvida, não sabe como resolver, mas aí conversa com outro colega que também é da área ali. Então lá não existe concorrência entre eles, cada um atua de maneira totalmente isolada no seu consultório e aí eles conseguem fazer esse trabalho. Sim. Então se tornando muito mais viável economicamente, muitas vezes, no sentido principalmente de questão às vezes de ociosidade, de tempo. Então assim, não fica preso a um lugar, ele pode atender lá no dia que ele tem o paciente, se ele tem um paciente em outro lugar, ele atende em outro lugar se for o caso, então ele tem essa flexibilidade e a ideia do coworking então é essa, né? A gente então desenvolveu nesse sentimento realmente de poder proporcionar para os profissionais um espaço para que eles pudessem, então, às vezes, né, sair da sua formação, ou aquele que já está atuando no mercado prestando serviço como parceiros, mas ele decidiu, poxa, eu também quero agora fazer o meu nome, quero focar e formar minha carteira de clientes, então ele tem aquele espaço pronto, num custo bem acessível em relação a montar uma estrutura e manter uma estrutura, e isso flexibiliza bastante. E além dessa questão dos espaços, a gente vem através da tecnologia oferecer várias ferramentas para ajudar ele nesse processo. Então a gente ajuda, ele tem um sistema de agendamento, onde ele consegue fazer o agendamento do seu espaço, dos seus horários que ele precisa. Ele tem um site, que ele recebe um site lá personalizado, com o nome dele, para que ele possa divulgar o trabalho dele. A gente dá um suporte nessa gestão, na parte de gestão, tanto de marketing, como nessa parte de gestão mesmo pessoal. Então é onde eu faço um trabalho, né, individualmente com os profissionais. A gente tem um projeto que agora a gente lançou para esse ano de 2023, que é realmente fazer um trabalho de mentoria com cada um, exatamente nesse processo que a gente estava falando antes. Dele identificar qual é o perfil dele, qual é o público que ele quer atingir, quais vão ser as estratégias que ele vai utilizar, para que realmente ele possa ter sucesso, né, profissionalmente, que ele possa realmente ter uma qualidade de vida legal e também possa ter um retorno financeiro bacana, que é o que todo mundo procura. Então a gente fez dessa maneira, a fim de não só entregar um espaço para ele, mas sim todo um conjunto de ferramentas e de um conhecimento que a gente adquiriu durante essa caminhada, né, de experiências que a gente foi tendo nesses 15 anos e poder ajudar esses profissionais então, a atuar no mercado. Sim, muito bacana, super completo, né, Luiz? Para você, profissional da área da saúde que está nos assistindo e nos ouvindo, nós esperamos que esse conteúdo tenha atingido você de uma forma que você possa visar
um melhor cuidado aí com a sua saúde, com a sua carreira profissional e expandir aí os seus negócios, fazendo uma gestão mais assertiva e refinada, que é uma fala da Jaque, que ela gosta, né, de fazer esse atendimento, né, com seus pacientes. Então, para a gente finalizar a nossa entrevista, antes de finalizar, eu quero agradecer a participação dos dois, agradecer por essa troca e pedir, né, Jaque, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, quem é profissional da área, que já está um bom tempo na caminhada ou começou agora. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para que esse profissional ele tenha, né, esse comportamento, digamos assim, evolutivo, progressivo, mais assertivo na sua carreira profissional? Primeira coisa que eu quero dizer é buscar autoconhecimento para entender o que você quer. Primeira coisa, o que tu queres? Depois que descobre o que tu queres, o que pra ti vai funcionar, tu consegue visualizar os caminhos que a tua carreira pode percorrer. E dentro disso, vai ter que ter muitas mudanças, tem que estar preparado para as mudanças. A vida profissional, a vida como um todo, né? Ela não é uma linha reta. Tem um professor que diz que linha reta é morte, foge da linha reta, tem que ir para subida e para descida mesmo. Então, é muito buscar aquilo que combina contigo, buscar pessoas que você confie, lugares que você confie, informação de qualidade. Hoje a gente tem muita informação, mas pouca de qualidade. Muitas pessoas que dizem ter experiência, mas que a realidade não é bem aquela. Então, tem que estar bem firmado em um suporte para que você consiga caminhar feliz. E sempre eu digo isso de que tem que ser leve. Se tiver muito pesado, não tá legal. Tem que fazer sentido para ti, tem que fazer sentido para tua família, fazer sentido para as pessoas que trabalham contigo, tem que estar bom para a comunidade, tem que ser bom para a sociedade. Acho que uma empresa, um negócio, uma das partes é o lucro, é uma só das partes, mas ela tem que fazer sociedade, tem que fazer parte e fazer bem para a sociedade como um todo. Eu estava vendo o Luiz falar agora, eu pensei, isso aí é coisa de empreendedor, que quer que todo mundo cresça junto, e isso é coisa de empreendedor. Então, acho que é a parte mais bonita do empreendedorismo, olhar para isso como um todo. E também quero dizer que as pessoas precisam se cuidar, tanto o empreendedor como todo mundo que está aí, perceber o que está fazendo por si. Ninguém vai fazer por nós. Somos nós mesmos que temos que ir lá procurar, marcar o horário para fazer uma massagem, fazer um pilates, fazer uma consulta odontológica, médica. A nossa saúde tem que ser a nossa prioridade. Quando a gente não está bem, nada vai bem. Sim. Então, tem que ter esse autocuidado, muito importante isso, essa é a mensagem que eu quero deixar. E nada melhor do que começar no início do ano já para alinhar todo o teu ano e os anos seguintes. Jaque, aproveita então esse espaço também e deixa os teus contatos, o horário de atendimento e a localização da Casa Amarela. A Casa Amarela fica bem pertinho da Vila Germânica, na Rua Marechal Deodoro, número 376. Nós atendemos das 6h30 da manhã às 8h30 da noite, mas cada profissional tem o seu horário. Então, o mais fácil é ir lá no nosso Instagram, @CasaAmarelaBlue, tá todo mundo lá. Podem me seguir também, @JaquelineAndrade, e o Pilates Mover, que é a minha parte específica de Pilates e fisioterapia lá dentro da Casa Amarela. Vai ser um prazer receber todo mundo. A gente recebe com amor, com carinho. Vocês vão gostar de estar lá. Tá certo. E Luiz, a sua mensagem final aí de consultor, gestor e mentor para os profissionais que querem melhorar, né, expandir e cuidar melhor do seu negócio, qual seria? Sem dúvida nenhuma, o profissional ele tem que primeiro entender o seu propósito de vida, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Isso acaba fazendo toda a diferença em relação a todas essas questões que a gente falou, né? A questão de ter energia, de ter gás, de correr atrás, de se doar, de buscar o conhecimento, o autoconhecimento. Então eu entendo que realmente nós nascemos e buscamos realizar um propósito.
E quando a gente consegue identificar isso, as coisas todas elas vão fluindo. Então, o primeiro passo é esse, eu procurar me identificar qual é o meu propósito de vida. Isso não está relacionado só à profissão, isso é uma coisa que está atrelada normalmente, são coisas que se juntam. Mas a partir do momento que eu identifico esse propósito, então aí sim, eu buscar fazer um planejamento, eu acho que essa é a palavra, porque senão a gente começa a correr para todos os lados e aí muitas vezes não tem o resultado que gostaria. Então, se não sabe como fazer, hoje, como a gente falou aqui, tem várias ferramentas, a internet disponibiliza muito. Também existem os profissionais ao qual podem auxiliar, que têm conhecimento nessa área. Então, procura, como a Jaque falou, hoje com a questão da internet, as pessoas, todo mundo parece que sabe tudo, né? Mas aí, no fundo, às vezes não é bem assim. Então, procura realmente buscar um profissional qualificado ou realmente buscar um curso que realmente tenha um renome, que tenha um histórico, que realmente dê esse poder, né, da pessoa poder fazer um planejamento, poder saber como ela vai conduzir a vida dela profissional. E com certeza, se ela estiver no propósito, com um bom planejamento e ela seguir aquilo que ela planejou e que significa, como a Jaque falou, a vida vai alterando e ela pode sim refazer o planejamento, não tem problema, não é algo que vai ser sempre o mesmo, mas que ela procure fazer isso. As demais coisas elas vão acontecendo e ela vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai buscar, ela vai conseguir realizar aquilo que ela gostaria de fazer para as pessoas e com certeza o resultado vai vir, seja ele financeiro, seja ele na satisfação, seja ele no bem-estar. Ela vai ter sucesso. Vai né? acontecer isso naturalmente. Isso mesmo. Luiz, obrigada também pela tua participação. Aproveita esse espaço, então, para deixar os contatos, o endereço, né, e o horário de atendimento, de funcionamento do Saúde Coworking. O Saúde Coworking, então, ele funciona de segunda a segunda, na verdade. Ele é um ambiente que o profissional pode usar em qualquer dia, qualquer horário. Na verdade, ele fica aberto 24 horas, né? Ele tem acesso, ele pode acessar em qualquer momento. Logicamente que a nossa equipe de comercial ela está em horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 18. Mas, como eu falei, o espaço pode ser usado em qualquer horário. Nós estamos localizados em frente ao Parque Ramiro Ridiger, né? É na rua Albert Stein, 396, no primeiro andar. E todos os nossos contatos estão nas nossas redes sociais também, @saudecoworking, ou no nosso site, tem mais informações também. E aproveito também a oportunidade para a gente vai fazer um convite, nós vamos estar realizando um chá de network, que a gente chama, que é conhecimento, habilidade e atitude, onde a gente reúne a cada 2 meses toda a equipe que atende lá e pessoas convidadas também, e esse convite fica aberto, para falar um pouco mais sobre gestão, sobre marketing, sobre todas as áreas ao qual os profissionais da saúde às vezes não têm esse conhecimento, como a gente falou aqui hoje na faculdade, e lá a gente consegue proporcionar isso de uma maneira prática, real do dia a dia. Então a gente vai estar fazendo agora, na próxima terça-feira, às 7h30 da noite. Tá certo, então fica o convite aí para você que acompanhou o programa de hoje, segunda-feira. Se você está ouvindo e assistindo aí ao longo da semana, entre em contato com os profissionais convidados para tirar as dúvidas, fazer perguntas, né, para que você possa então ter acesso a mais desse conteúdo conversando diretamente com eles. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação dos dois. Para você que está nos assistindo, nos acompanhando, como sempre, como eu mencionei desde o início do programa, eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Se você deseja assistir, ver, ouvir algum tema específico aqui no nosso programa, envie um e-mail para programa saudeemovimento@gmail.com e eu te espero na próxima segunda.